Dinheiro. Porque para alguns é mais simples ter e reter o dinheiro do que para outros. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a questão do dinheiro aqui nesse canal. Mas eu quero te lembrar do seguinte: há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre o dinheiro. E naquele vídeo eu já dizia para você que aquele vídeo não esgotava o assunto. Portanto, eu quero deixar para você aqui no card, já vou deixar aí no card, um vídeo. Se você quiser, você pega, dá uma olhada naquele vídeo que vale a pena. É um dos vídeos mais acessados do canal e vale muito a pena. Mas vale muito a pena porque você vai entender a história do dinheiro e alguns aspectos sistêmicos que estão contidos lá. Mas hoje eu quero ampliar essa visão. Eu quero trazer outros pontos aqui para a nossa reflexão. E esses pontos que eu vou trazer, normalmente não são pontos que são abordados pelos meus companheiros que estão aí na internet. Existe muita gente boa fazendo um trabalho magnífico falando sobre a abordagem sistêmica de uma forma geral, sobre as constelações sistêmicas familiares e a abordagem sistêmica de uma forma geral, mas que normalmente não trazem esses aspectos que eu vou trazer hoje. E eu entendo que esses aspectos que eu vou colocar aqui para você, talvez eles te tragam uma reflexão profunda sobre a questão do dinheiro. Por que será que algumas pessoas não conseguem reter o dinheiro? Por que será que algumas pessoas não conseguem nem ter o dinheiro, quem dirá reter o dinheiro? E algumas até têm, mas não conseguem reter esse dinheiro que elas têm. Então vamos dar uma olhada nisso, mas antes de tudo isso eu quero sempre te dizer o seguinte: eu e todos os que falam sobre dinheiro através de uma abordagem sistêmica, quando a gente entra na sistêmica, quando a gente pega essa visão sistêmica, ela nos demonstra de uma forma clara que o dinheiro é uma energia. O dinheiro é, acima de tudo, uma energia de troca. Então veja, energia de troca de trabalho, é isso que é o dinheiro. O dinheiro é também uma grande proposta de relacionamento. Talvez a gente pudesse traduzir o dinheiro como essa proposta de relacionamento. Ele pode ser visto, essa energia pode ser vista como um mecanismo de equilíbrio dentro dos relacionamentos. Eu vou te até falar um pouquinho, só relembrar umas coisas que eu falei naquele vídeo, que eu acho que elas são legais aí de serem relembradas. Houve um momento em que as pessoas não conseguiam valorizar direito o seu trabalho. Era muito difícil valorizar o trabalho no momento em que você vai trocar um elemento pelo outro. E é a partir daí que nasce o dinheiro. Assiste o vídeo, você vai entender um pouco mais. Então, o dinheiro ele sempre leva para o resultado de uma ação. O dinheiro sempre traz para a gente a visão daquilo que foi dado. Eu quero também te lembrar o seguinte: existem 3 leis dentro da abordagem sistêmica. Essas leis que vêm lá da teoria geral dos sistemas. Que o Bert Hellinger pegou e se apropriou muito bem dessas leis. Essas leis nos dizem o seguinte: a primeira delas nos diz que se alguém for excluído dentro de um sistema, o sistema vai sofrer um impacto. E o dinheiro tem a ver com isso, Freud? Lógico que o dinheiro tem a ver com isso. Muitas das pessoas que hoje não conseguem ter dinheiro ou reter dinheiro tem a ver com a questão de uma exclusão que foi feita dentro do seu próprio sistema. Então, por isso que talvez não consigam ter ou reter o dinheiro. Tem a ver com a segunda lei, que é ordem e hierarquia. Tem a ver com a segunda lei, que é ordem e hierarquia também. Porque há uma coisa que o Bert Hellinger fala, naquele vídeo eu falo sobre isso, o dinheiro ele tem um faro fino para a justiça. Ele se ajusta com essa coisa daquilo que está em ordem. E quando a gente diz que está em ordem, a gente nem está dizendo que é certo ou que é errado. É aquilo que está em ordem, aquilo que segue uma determinada ordem, que segue uma determinada hierarquia. Então o dinheiro, ele se alinha com essas coisas. Tem a ver com isso? Tem. Mas ele tem muito a ver também com essa com a terceira lei, que é a terceira lei que fala da compensação. Essa compensação que existe entre as pessoas, entre os iguais. Todos nós somos iguais de uma forma geral. Há uma compensação que existe também entre os grandes e pequenos, na relação que nós temos com o nosso pai e com a nossa mãe, com os mais velhos, com aqueles que vieram antes. Então essa compensação, ela se estende aqui nesse sentido, no sentido dos iguais, mas se estende também neste sentido em que a ordem e a hierarquia se faz presente. Agora, como é que o dinheiro se apresenta aí? Quais são esses aspectos que eu gostaria de trazer para você? Eu quero citar aqui, antes de tudo, eu quero citar
um grande pesquisador também que falou de algo que a gente vive isso constantemente dentro das constelações, que é a questão de lealdade. Há uma questão de lealdade. Essa lealdade, ela pode ser consciente ou inconsciente. Pode ser que eu seja leal de uma forma consciente, mas pode ser que eu seja leal de uma forma inconsciente. Ivan Bozominadi, ele falava sobre lealdade familiar, mas ele falava também de uma espécie de contabilidade. Uma contabilidade familiar, uma contabilidade sistêmica, uma contabilidade que o tempo todo ela fica, de alguma maneira, apresentando os benefícios e os prejuízos contidos dentro de um sistema. Nosso sistema de origem, como todo mundo sabe, é o sistema familiar. Portanto, muito do que a gente traz a respeito do dinheiro vem do nosso sistema familiar. Talvez já venha, muitas coisas, talvez já venham da relação que nós temos com o nosso pai e com a nossa mãe. Mas muitas outras coisas talvez venham mais de trás ainda. Mas aí a gente também tem que entender um outro aspecto. É aqui que eu quero começar a entrar num aspecto diferenciado com você. Quando a gente fala de dinheiro e essa relação de troca, nós precisamos olhar para a história. Naquele vídeo eu olhei para a história, contei um pouco da história do dinheiro. Mas vamos olhar para a história do nosso país. Quando a gente olha para a história do nosso país, é inegável que nós vivemos num país que não foi colonizado. Nosso país foi explorado. Nós viemos num país de exploração, não de um país de colonização. As pessoas não vieram para cá inicialmente, presta atenção, inicialmente as pessoas não vieram para cá para colonizar este país. Elas vieram para cá para tirar as riquezas desse país. Então, se a gente pensa em termos de dinheiro, e se a gente pensa antes de existir o dinheiro, então antes que existisse o dinheiro, o que existia? Elementos de troca, era isso que a gente tinha. Era assim que a gente balizava as nossas relações, os nossos relacionamentos. É assim que a gente valorizava as coisas. Hoje, nós valorizamos através do dinheiro. Eu te ofereço meu trabalho e digo para você, olha, meu trabalho tem um valor. Não é nenhuma questão de preço. É uma questão de valor. Por isso é tão confuso essa questão de preço e de valor ainda quando se trata na relação de dinheiro, quando a gente fala de relação de dinheiro. Valor é aquilo que você sente, que você percebe em algo, não é? Preço tem a ver com o custo de algo. Então eu posso chegar aqui no custo disso daqui, eu posso levantar o custo, mas a partir do custo eu tenho que colocar um valor na minha criação, um valor no meu conhecimento, um valor na minha habilidade, um valor que esteja ligado às minhas competências. Então, quando eu coloco um valor sobre isso, nós não estamos falando nem de preço apenas, nem de custo apenas. Nós estamos falando de algo mais. Nós estamos falando de algo que é muito intrínseco, que é meu. Eu digo, isto daqui, para eu chegar neste resultado aqui, só eu sei as voltas que eu precisei dar nessa vida. Eu tive que caminhar nessa vida e fazer isto. E isso não é percebido pelas pessoas. As pessoas não percebem. Elas percebem, muitas vezes, a matéria-prima que está ali, só material. Mas elas não percebem aquilo que é intrínseco e que é perceptível, que está perceptível apenas para a pessoa que está aqui, que está por trás de tudo isso. Ou seja, existe aqui uma questão de valor e não uma questão de preço. Mas antes, então como é que a gente fazia? A gente ia lá para trocar as coisas e etc., como eu falava no outro vídeo, e a partir dali a gente tinha coisas que a gente gostaria de ter, alimentos e etc., porque era uma cultura mais de subsistência. Mas aqui no nosso país, como é que as coisas começaram? Elas começaram primeiro assim, você vem para cá, os exploradores vinham para cá, tiravam as riquezas que estavam aqui e levavam as riquezas lá para fora. Então nós vivemos até hoje, dentro desse país, nós vivemos uma questão ainda, que é uma questão muito sistêmica. Tem uma frase que o Bert Hellinger fala, que é muito interessante. Ele diz o seguinte, olha, por que o dinheiro está ligado à ordem e hierarquia da forma como ele está ligado? Porque o dinheiro tem um faro fino para a justiça. O dinheiro se liga com a justiça, ele tem um faro fino para a questão daquilo que é justo. E o que é aquilo que é justo? Justo é aquilo que equilibra, justo é aquilo que faz com que as coisas permaneçam sempre em equilíbrio.
E é nesse momento, quando a gente fala sobre isso, no outro vídeo você vai ver que tem comentários dessa forma. Quando a gente fala sobre isso, a primeira coisa que as pessoas dizem é assim, mas e os políticos? Os políticos que roubam? Como fica? Daqui a um pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre os políticos que roubam ou os que roubam de uma forma geral. Então eu quero abordar ainda um pouco mais, me aprofundar um pouco mais nessa questão. Então veja que nós temos uma questão aqui, que é uma questão que está ligada à história, distorções históricas que nós vivemos, culturais e históricas do nosso país. Mas nós podemos negar também, uma outra coisa que nós não podemos negar também, que é muito complexa quando a gente fala de dinheiro, e a gente tem que levar isso em consideração, que é o seguinte, o dinheiro, os bens, né, e o dinheiro principalmente, ele traz para quem o tem poder. Desde o início ele traz poder. E o poder, vamos pegar pela literalidade da palavra apenas, poder é poder só. É poder, é ter a condição de. É só isso. Então o dinheiro sempre trouxe essa questão de ter a condição de. E historicamente falando, ou seja, a raiz de nossa cultura, porque a raiz da nossa cultura, nós temos aqui uma raiz na nossa cultura que, por um lado, é uma raiz de exploradores. E, por um outro lado, é a raiz dos explorados. Então nós temos dentro dessa mesma cultura esta raiz. Mas nós temos ainda uma cultura ancestral muito mais antiga, se nós não somos índios. Se eu não sou índio, você vê, eu tenho a pele branca, efetivamente eu posso dizer que eu sou um descendente de um europeu. E se a gente pegar por uma raiz mais antiga, as tradições culturais mais antigas e religiosas descobriram rapidamente que o dinheiro trazia um poder enorme. E desta maneira, coloca-se então, naquele que não o tem, um instrumento. Cria-se um instrumento para que ele nem queira ter. Porque as pessoas podem até dividir riquezas, mas elas não querem dividir poder. O poder é algo que as pessoas querem ter. E por que o poder elas querem ter? Porque o poder pode lhes gerar muito mais riqueza. Quem tem mais poder tem mais riqueza. Hoje a gente fala que o poder está na informação, você sabe disso. O poder está na informação. Se você tem uma informação privilegiada, você tem um poder sobre as pessoas. Mas se você tem dinheiro, você tem poder sobre as pessoas também. Então lá atrás já tínhamos uma visão de que o poder ele existia através do dinheiro. E quando se percebe que o poder existe através do dinheiro, transforma-se o dinheiro, então, não num meio. E ele deve ser um meio de troca. Como eu disse para você no início desse vídeo, o dinheiro ele tem que ser uma proposta de relacionamento. É assim que ele deveria ser utilizado. É para isso que ele nasceu. É uma proposta de relacionamento. Eu venho para você e troco com você algo através de um valor, de um mecanismo que valorize você e que você possa me valorizar. É só um instrumento. O dinheiro é só um instrumento. E nós colocamos sobre o dinheiro coisas que não têm nada a ver com o dinheiro. Então o dinheiro deixa de ser um meio, um mecanismo, e ele passa a ser o fim. E tudo que deixa de ser meio e passa a ser fim, ele se distorce completamente ao longo da história. Então, desta maneira, lá atrás, o que acontece? Lá atrás, era melhor que eu dissesse para quem não tem o poder, já que eu entendo que o dinheiro pode trazer tal poder, que eu dissesse que o dinheiro não é bom. Que se você utilizar o dinheiro, que quem tem dinheiro não é justo. Quem tem dinheiro não vai para o céu. Que o dinheiro é a raiz de todos os males. Que o dinheiro traz desavença, que o dinheiro traz a prepotência, traz a arrogância. Que o dinheiro é um mecanismo onde você vai perder muito mais do que ganhar. E eu posso te falar isso. E quando eu falo isso, o que eu quero com isso? Eu quero convencer de que é melhor que você não tenha, então. Eu quero citar um homem que ele tinha um discurso muito interessante. O nome desse homem é Joseph Goebbels. Goebbels foi o marqueteiro, o grande marqueteiro de Hitler. E Goebbels falava uma coisa que é muito interessante. Ele dizia o seguinte:
conte uma mentira milhares de vezes, até que ela se torne uma verdade. E uma verdade passa a ser, então, uma crença. Então nós precisamos olhar primeiramente para a nossa família, para as crenças que estão arraigadas, que estão na raiz de nossa família. Quando a gente entende essas crenças que estão lá na raiz da nossa família, a gente começa a perceber que talvez não tenha que ser assim, que ele deva ser essa proposta de relacionamento, que eu possa utilizá-lo como uma proposta de relacionamento. Portanto, eu gostaria que você entendesse que o dinheiro, ele tem, quando nós olhamos para o dinheiro, e quando nos relacionamos com dinheiro, nós nos relacionamos com dinheiro através de referências que nós temos. Referências que nos são conhecidas e referências que não nos são conhecidas. E é nesse ponto que as constelações entram com uma força enorme, nos oferecendo uma grande possibilidade de reconhecimento de algumas coisas. Então, o que é reconhecido? Muitas coisas que nós absorvemos ao longo da nossa vida, até porque nós somos quem somos, porque nós tivemos referências, nós somos fruto das referências. Então, já que nós somos frutos das referências, aquilo que nós absorvemos ao longo da nossa vida, nós aplicamos, porque é a nossa grande referência. Então, nós temos referências que são intergeracionais, referências que estão aqui nas gerações com as quais nós estamos lidando e que muitas vezes talvez também não sejam reconhecidas de forma eficiente ainda. Então, o que é uma transmissão intergeracional? Essa transmissão que se dá a partir de mim para os meus filhos. Então, eu entrego coisas para os meus filhos, mas eu recebo coisas dos meus pais. Hoje, neste exato momento, eu vivo aqui, eu convivo com 3 gerações. A minha geração, a geração dos meus pais, porque a geração dos meus avós, no meu caso, já se foi, mas convivo com a geração dos meus filhos também. Então eu convivo com uma geração mais jovem do que a minha, convivo com minha geração e convivo com a geração dos meus pais. E há uma transferência de referências aqui. E essas referências, dependendo do momento em que elas foram colocadas, dependendo da hora em que isso aconteceu, dependendo da visão de mundo que eu tenha, eu transformo isso numa crença. Numa crença e vou defender isso até o final dos meus dias. Muitas vezes assim. Agora, existe também aquilo que a gente chama de transmissão transgeracional. Há uma transmissão que é transgeracional. E que transmissão é essa que é transgeracional? Isso vem de outras gerações também. Então, de geração para geração, as coisas foram sendo passadas, elas foram sendo transmitidas. Então, tem determinados movimentos que eu faço hoje em relação ao dinheiro e eu nem me dou conta. Nem me dou conta de que isso que eu faço é só uma forma de ser leal às gerações mais antigas. Eu sou leal a eles, a estas gerações, aos meus ancestrais, aqueles que vieram antes de mim. De uma forma ou de outra, é isso que eu procuro fazer. Eu procuro, de alguma maneira, atendê-los de alguma forma. Agora, veja, tem uma outra coisa também. Então, isso explica um pouco das crenças, de várias crenças, né? Porque eu poderia citar as crenças e aqui trabalhar nessas grandes objeções que são as crenças, de maneira que a gente pudesse trabalhar algumas. Eu vou te dar um exemplo, né? O dinheiro é a raiz de todo o mal. Nós não podemos dizer que o dinheiro é a raiz de todo o mal. O dinheiro traz cultura, o dinheiro traz educação, o dinheiro traz progresso, o dinheiro traz alimento, o dinheiro é um instrumento de relacionamento. Então, eu poderia quebrar objeção por objeção. Outra objeção. O dinheiro, só quem tem dinheiro, todos aqueles que têm dinheiro são arrogantes. Não é verdade. Você tem pessoas que têm muito dinheiro e que não são. Outra, a pessoa diz, o dinheiro não traz felicidade. Tem pessoas que têm dinheiro e têm felicidade. Tem pessoas que têm dinheiro e não têm felicidade. São esses instrumentos antigos que foram colocados de maneira que o poder prevalecesse. Por quê? Porque parece que nós não podemos ter poder.
Parece que nós não podemos ter poder, parece que nós não podemos fazer, né? Parece que nós não podemos ter aquilo que a gente gostaria. Porque parece que se a gente fizer isso, é como se a gente estivesse transgredindo algo. Então imagina, uma coisa que minha avó acreditava tanto, que minha bisavó acreditava tanto, como é que eu vou quebrar com isso? E ainda assim fazer parte dessa família. É por isso que eu te falo que isso está ligado ao pertencimento à exclusão, à ordem e hierarquia, e principalmente nas relações que a gente tem. Algumas pessoas, elas lidam com o dinheiro como se o dinheiro fosse algo sujo. Mas se você diz que o dinheiro é fruto de um trabalho, como é que o dinheiro pode ser algo sujo? Aí, quando eu te explico essa coisa da nossa sociedade, então você vê que algumas pessoas ainda continuam vivendo numa determinada energia, na energia dos exploradores, e outras continuam vivendo na energia dos explorados. Ou seja, elas continuam ou no movimento dos explorados ou no movimento dos exploradores. Mas será que a gente precisa estar num ou no outro? Será que a gente tem que viver eternamente essa dicotomia de estar aqui ou estar aqui? E o que é uma dicotomia? A dicotomia é exatamente isso, ou é sim ou é não. Ou é certo ou é errado, ou é preto ou é branco. Não existe nada entre isso. E eu posso te dizer o seguinte, entre o preto e o branco existem todas as cores. Todas as cores, sem exceção, elas estão localizadas entre o preto e o branco. Mas algumas pessoas, elas vão viver a energia do explorado ou elas vão viver a energia dos exploradores. E assim elas defendem bandeiras. Elas criam, jogam bandeiras para o alto e eu me volto para uma fase do Bert Hellinger magnífica, que ele diz, tudo que inclui também exclui. Então a exclusão pode vir através desse instrumento, não só pode como vem. A gente olha para a desigualdade social que existe no nosso país. E algumas pessoas até concordam com essa desigualdade social, porque dizem, é assim mesmo. É que tem pessoas que não sabem lidar com dinheiro. Não é que elas não sabem lidar com dinheiro. É que quando elas pegam o dinheiro na mão, elas não podem reter o dinheiro na sua mão, porque se elas retêm o dinheiro na sua mão, é como se elas estivessem transgredindo algumas coisas lá de trás. E aí eu quero te falar de outras energias que talvez estejam influenciando no momento que uma pessoa não pode reter dinheiro ou quando ela não pode ter dinheiro. E aí eu quero citar, normalmente, esse é um outro ponto que normalmente as pessoas não citam nos vídeos. O Bert Hellinger observou algo dentro das constelações de uma forma muito magnífica. Ele falava de benefício existencial e de prejuízo existencial. O que é um benefício existencial? É quando eu crio para uma pessoa uma condição que vai trazer um benefício para a existência desta pessoa. Eu vou te dar um exemplo claro disso. Um homem um dia atacou a minha mãe. Minha mãe me levava para a escola e um homem atacou a minha mãe. Tem toda uma história por trás disso, eu conto isso nos meus cursos, falo isso em outros lugares. Mas o fato é que naquele dia a gente foi atravessar a linha do trem e esse homem atacou a minha mãe. Porque ele tinha raiva da minha mãe, porque a minha mãe, ele já havia assediado a minha mãe anteriormente, já havia atacado a minha mãe anteriormente e foi preso por esse motivo, porque minha mãe foi lá e o denunciou. Meu pai esteve no meio e houve uma denúncia. Então esse homem vem e ataca a minha mãe. Como? Empurra a minha mãe embaixo do trem. Embaixo do trem. Naquela época tinha aquelas coisas, aquela cancela que fazia plim, 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 e a cancela ia descendo, e a gente ficava paradinho esperando o trem passar. E ele veio e empurrou a minha mãe. Minha mãe larga da minha mão e cai para baixo do trem. E eu achei que minha mãe tinha morrido. E o que eu faço automaticamente? Eu vou pular para baixo do trilho. Eu vou pular, porque a única saída que eu tinha era a morte também. Nesse momento, uma senhora, que eu não sei dizer quem é até hoje, ela vem e me agarra pela camisa. E ali ela cria um benefício existencial para mim. Ela me deu a vida naquele momento. E, portanto, quando uma pessoa cria um benefício existencial ou quando ela cria um prejuízo existencial para alguém, ela passa automaticamente a ser parte do sistema dessa pessoa. Existem vídeos no canal onde eu falo sobre isso. Se você quiser, um dia eu volto falando sobre isso. Então ela cria um benefício existencial, um prejuízo existencial. Então por que muitas pessoas não conseguem reter o dinheiro hoje? Ter dinheiro ou reter dinheiro? Porque lá atrás sua família
talvez tenha criado prejuízos existenciais para outras famílias. Nós constantemente percebemos isso dentro das constelações. Famílias que escravizaram, famílias que tiraram propriedades, famílias que mataram, que simplesmente tiraram do outro as riquezas que tinham e eles não conseguem reter essas riquezas. E até hoje as pessoas parecem que elas não podem também. Parece incrível isso que eu estou te falando, mas é assim que as coisas funcionam. Você há de se lembrar que eu vim da mecânica e que às vezes eu fico extremamente curioso com essas coisas, mas eu tenho visto isso funcionar dessa maneira. Então pense que talvez a questão de não reter o dinheiro ou de não poder, de alguma forma, ter dinheiro, talvez tenha a ver com isso. E isso envolve questões de herança, dinheiros ou negócios de família que foram conseguidos de maneira irregular. Isso envolve, talvez, roubo, envolve, talvez, morte dentro das famílias ou dentro dos sistemas, e hoje isso acaba afetando quem está aqui desse lado. Então, é por isso que a gente sempre sugere às pessoas que façam suas constelações. Vai lá e faça a sua constelação. Você não precisa nem acreditar numa constelação, olha que interessante. Mas você pode ir lá e pode fazer uma constelação. Há pouco tempo eu falava aqui também, no último vídeo eu falei que existem outros mecanismos. Há pouco tempo eu criei um curso que eu Vejo Você. É um curso, eu vou deixar o link aqui embaixo, inclusive. Se ele não estiver aberto nesse período, ele vai abrir depois. Mas se ele estiver aberto, eu diria para você, faça. Porque vale mais do que 10 constelações. Você pode fazer em qualquer lugar do planeta. Você vai ter inúmeros áudios, práticas, exercícios que você vai poder fazer, vai poder baixar e vai poder fazer isso diretamente no seu celular. E que talvez te traga um insight, uma visão sobre essas coisas. Por isso que a gente sugere as pessoas façam isso. Vou deixar o link aí embaixo, tá bom? Aí depois você vê. Se você quiser, tá aí uma dica. Agora tem um outro ponto também interessante que eu gostaria de te colocar, que vem além disso, né? Algumas pessoas, elas simplesmente não podem evoluir, elas não podem ter dinheiro. Elas não podem ter dinheiro porque parece que se elas tiverem o dinheiro, elas vão se destacar da sua família. Elas vão se diferenciar e elas não querem se diferenciar da família. Teve alguém que estudou isso a fundo, que foi Vincent de Golejac. Eu tenho até um vídeo onde eu falo sobre neurose de classe. Ele fala sobre neurose de classe. Quantas vezes parece que você não pode ter dinheiro, porque se você tiver dinheiro, é como se você não fizesse parte daquela família. Então tem algumas coisas que ficam nos sabotando internamente. Inconscientemente, tem coisas que nos sabotam violentamente em relação ao dinheiro. E eu quero que você se lembre sempre que não coloque sobre o dinheiro as coisas que não são do dinheiro. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes uma pessoa fala assim, mas o dinheiro acabou com o relacionamento dos meus pais. O dinheiro trouxe intranquilidade na minha família. Não foi o dinheiro que trouxe intranquilidade. Foi a forma como as pessoas lidaram com isso que trouxe intranquilidade. A forma como as pessoas lidaram com o dinheiro que fez com que o relacionamento acabasse. Mas não o dinheiro. É que muitas vezes a gente transfere para ele algo que não é dele. Ele é só uma energia, um movimento, um instrumento de equilíbrio dentro dos relacionamentos. Uma proposta dentro dos relacionamentos. De algo que a gente dá e algo que a gente toma. Simples assim, mas a gente acaba complicando as coisas porque a gente não consegue entender ou não consegue enxergar essa dimensão do dinheiro. E é por isso que eu entendo que a visão sistêmica nos coloca de uma outra forma perante a vida, de uma forma geral perante a vida. Bom, espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. A gente estendeu um pouquinho mais a questão do dinheiro aqui e eu vou deixar 2 playlists para você. Uma playlist aqui que fala sobre constelações e outra que fala na terapia na nossa vida. Lembra de assinar o canal, clicar no sininho para receber as novas atualizações e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço.